Você já viu o caso Lagoinha? O que está acontecendo? A primeira coisa que nós devemos entender sobre este caso é o que é a Igreja da Lagoinha. A Igreja da Lagoinha, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ela era uma igreja batista, era uma igreja congregacional, era uma igreja que tinha uma convenção. Mas de um tempo para cá, ela virou no sistema que eu poderia dizer assim, episcopal, apostólico, no sentido que não há convenção, há apenas ali o CEO que governa sobre a igreja, que ele dá as diretrizes, e isso para mim é algo que muitas vezes prejudicou o que é a Igreja da Lagoinha. Por que prejudicou? Porque quando ela se transformou num regime episcopal, em que há um CEO, que há alguém que comanda essa igreja, ele tenta unificar ou ele tenta trazer uma uniformidade que não pode existir. Uma uniformidade que, por exemplo, dá certo nos Estados Unidos, mas nem tudo que dá certo nos Estados Unidos vai dar certo no Brasil, ou que vai dar certo na Europa, ou vai dar certo na Ásia. Então a igreja se transformou uniformizada debaixo de apenas uma visão dita por uma pessoa. Mas o maior problema disso é que esse conflito que está surgindo na Igreja da Lagoinha é um conflito familiar, que seria algo muito mais fácil resolver do que está sendo conduzido nesse momento. Quando nós começamos a ver pelas redes sociais, quando um dos irmãos fala, o outro dos irmãos responde, o genro responde, o cunhado responde, o pai tem que dar uma explicação que não é bem uma explicação, que ele está tentando colocar panos quentes em toda essa situação. Mas o que mais me traz temor sobre isso, que isso tem envolvido vidas, envolve famílias, envolve igreja, envolve reino de Deus, envolve o nome de Jesus, envolve a palavra. Isso é muito ruim. Quando ele sai, o problema ele sai de uma coisa que poderia ser facilmente contornada para algo que se torna de conhecimento público e chega até a níveis de justiça. A minha pergunta para nós é: estamos construindo algo eterno ou brigando por coisas passageiras? Vamos parar para pensar. Seria tão simples resolver se, por exemplo, o pai pegasse os dois, vem aqui, vamos sentar nessa sala e vamos resolver isso. Família deve ser mais importante do que coisas. Pessoas devem ser mais importantes do que posição. Parece que as pessoas estão perdendo o sentido das coisas. Qual que seria o problema? Que embora o Felipe, ele conduzisse a igreja que é antes do André assumir, conduzisse de um modo que Deus colocou no coração dele. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema de uma pessoa que tem um império nas mãos e se preocupa com uma ovelhinha que está ali no canto? E às vezes ele nem dá tanta importância e muitas vezes nós perdemos esse senso do que é certo ou errado. Já parou para pensar nisso? Quando eu olho toda essa situação, eu falo assim, meu Deus, aonde a igreja do Senhor está chegando? Como seria muito mais fácil colocar o reino em primeiro lugar, colocar a palavra em primeiro lugar, trazer de novo o sentido de honra, de lealdade. Como seria tão importante para as nossas vidas? E esse caso Lagoinha me trouxe uma pergunta para nós hoje, uma pergunta para você. Muitas vezes você não é um pastor, ou você não é uma pastora, ou você não é um líder de uma grande empresa, ou um grande ministério. Não, muitas vezes você é um pai ou uma mãe de filhos. E a minha pergunta para você é: o que você tem gerado ao coração deles? Você tem gerado uma herança ou um legado? Quando eu falo em herança, eu falo sobre aquilo que eu deixo para meus filhos. E muitas vezes o nosso tempo denuncia o que nós temos gerado, como nós agimos com o nosso tempo. Muitas vezes trabalhamos, conquistamos, queremos comprar isso, comprar aquilo, porque afinal de contas eu tenho que deixar uma casa para o meu filho, eu tenho que deixar uma herança para o meu filho. E eu posso falar uma coisa para vocês. Para pensar, escreve aí embaixo. Quais são a perspectiva que os filhos têm quando os pais morrem? A grande maioria, infelizmente, entra em litígio. Não é verdade? E o grande problema que eu vejo do caso Lagoinha, que há uma briga cujo pai ainda está vivo. O pai poderia ter toda a autoridade do mundo de colocar um ponto final. Olha, vamos parar com isso. Vocês estão acabando com o meu legado. Vocês estão acabando aquilo que eu deixei, com a minha herança. Mas isso é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Isso envolve busca pelo sucesso. Muitas vezes nós caminhamos a nossa vida em busca de sucesso, e sucesso de uma maneira deturpada, não bíblica. O que é sucesso para você? Sucesso é conseguir coisas? Sucesso
é ter uma posição, sucesso é construir algo de uma maneira tão grande. Eu falei nos vídeos atrás, falando um pouquinho sobre o apóstolo Rina, que muitas vezes o nosso maior problema é o nosso sucesso. Porque o Senhor colocou a eternidade em nossos corações, então nós somos insaciáveis. Não adianta você ter um império, você vai estar preocupado com aquela ovelhinha pequena. Você vai estar preocupado em ter a supremacia de todas as coisas. O sucesso. Muitas vezes a nossa vida está atrás de um sucesso que não tem lógica. O que é um sucesso bíblico? O sucesso, quando nós falamos de prosperidade bíblica, nem sempre é ter muito, mas é ter sempre. É ter a sua família ao redor da sua mesa. É ter a paz no seu coração. É ter a alegria de estar em comunhão com os seus filhos. É produzir neles o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Aí que eu coloco algo para a tua vida. Nós deveríamos prestar mais atenção em deixarmos um legado. Vamos falar um pouquinho desse caso da Lagoinha. Quando eu olho a terceira pessoa que surgiu diante desse conflito, que foi a Ana Paula, eu não conheço nenhum dos três e nem muito menos conheço o Márcio Valadão, mas me parece que o Márcio Valadão sempre foi um homem bem coerente na palavra, foi sério na palavra. Isso que eu entendo. E quando eu olho essas três figuras, eu vejo que a Ana Paula, ela carrega em si o legado do pai. E por que eu falo? Porque ela foi lá, abriu a outra igreja, ela se desvinculou da Lagoinha. E é interessante que quando nós carregamos o legado, nós carregamos tudo aquilo que não faz parte daquilo que é visível. Nós carregamos valores, nós carregamos a fé, nós carregamos caráter, nós carregamos princípios. E eu vejo que você não ouve falar nada do Diante do Trono Church, não é verdade? Apesar que me parece que ela está seguindo o mesmo tipo de igreja, ou seja, episcopal, apostólico também, não é verdade? Mas ela carrega em si, então ela não precisaria do nome Lagoinha, porque ela carrega em si um legado do pai. Porque legado é aquilo que nós deixamos dentro dos nossos filhos. O legado que o meu pai me deixou é algo que ninguém pode roubar, ele está aqui dentro, está empírico, dentro do meu ser. E como construímos legado? A nível de honra, a nível de lealdade, a nível de consideração, a nível de respeito, de amor, de graça, investindo tempo, aplicando tempo, ensinando sempre. Isso é algo que deveriam nortear o nosso coração como igreja do Senhor. Infelizmente, os valores estão invertidos. As coisas têm muito mais valores do que pessoas, até o ponto de entrar no litígio com a própria família. Uma pergunta que eu queria deixar para você, para reflexão. Será que estamos mais preocupados em acumular coisas ou formar o caráter? Porque a herança pode ser perdida, mas o legado permanece. O que todo esse caso pode trazer para as nossas vidas? Uma frase que eu gostaria de deixar no seu coração através desse vídeo. Deixe algo que o tempo não apague. Invista em vidas, valores e no reino de Deus. Eu tenho certeza que quando nós vivemos essa verdade, o nosso legado nunca vai ser apagado. Eu queria deixar um convite, curta esse vídeo, comente, compartilhe, inscreva no canal, que nós possamos aprender com o erro dos outros, para que nós não cometamos os mesmos erros. Que Deus abençoe a sua vida.